Hoje quero conversar com vocês sobre algo que provavelmente já viram acontecer enquanto navegavam pelas redes sociais. Aquelas discussões intensas entre católicos e evangélicos. Você já se deparou com isso? Talvez até tenha participado de um desses debates ou, quem sabe, só ficou observando de longe. A verdade é que essas trocas de ideias muitas vezes se transformam em brigas, ofensas e até ataques pessoais. Mas por que será que isso acontece tanto? Será que existe uma explicação histórica para essas diferenças? Ou será que é a forma como nos comunicamos online que torna tudo mais difícil? Neste vídeo, eu quero ajudar você a entender as raízes dessas discussões. Vamos falar sobre o papel da história, o impacto das redes sociais, os temas mais polêmicos, claro, como podemos transformar essas brigas em diálogos respeitosos. Então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E me conta nos comentários, na sua opinião, essas discussões têm solução? Vamos descobrir juntos. Parte 1. As raízes do conflito. Para entender essas brigas, precisamos voltar no tempo. Tudo começou há mais de 500 anos, durante a Reforma Protestante. Naquela época, Martinho Lutero desafiou algumas práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências. Ele propôs mudanças profundas na forma de viver a fé. Esse movimento causou um rompimento na Igreja, dando origem ao protestantismo, do qual os evangélicos fazem parte hoje. Com isso surgiram diferenças profundas entre católicos e protestantes, diferenças que continuam até os dias de hoje. Por exemplo, os católicos acreditam na autoridade do Papa, enquanto os evangélicos defendem que Jesus é a única autoridade espiritual. Os católicos veneram santos e a Virgem Maria, algo que muitos evangélicos consideram desnecessário ou até errado. Essas diferenças não são só sobre doutrina. Elas estão enraizadas na cultura, na história e até mesmo nas tradições familiares. Quando alguém sente que sua fé está sendo desafiada, a reação geralmente é emocional, e é aí que começam os conflitos. Mas será que essas discussões precisam ser assim tão inflamadas? Vamos analisar isso mais de perto. Parte 2. O papel das redes sociais. Agora vamos trazer essa conversa para os dias de hoje. As redes sociais revolucionaram a forma como nos comunicamos. Elas deram voz a milhões de pessoas, algo incrível, mas que também trouxe desafios. Você já ouviu falar nas bolhas de opinião? É quando as redes sociais mostram apenas conteúdos que reforçam o que você já acredita. Se você é católico, verá mais posts sobre sua fé. Se você é evangélico, verá mais conteúdos alinhados com a sua visão. Quando nos deparamos com algo que contraria essa bolha, muitas vezes reagimos com irritação, porque parece que estão atacando nossas crenças. Outro ponto importante é a falta de contexto. Quando escrevemos um comentário, não temos como mostrar o tom da nossa voz ou a expressão do nosso rosto. Algo que poderia ser dito de forma tranquila acaba soando como uma provocação. E tem também o anonimato. Atrás de uma tela, muita gente se sente à vontade para dizer coisas que jamais diria pessoalmente. Isso cria um ambiente propício para ofensas e brigas. Além disso, há o efeito manada. Quando uma pessoa faz um comentário polêmico, outras se juntam, e a discussão rapidamente vira um campo de batalha. Mas será que as redes sociais precisam ser assim? Eu acredito que não. Vamos falar sobre como mudar esse cenário mais adiante. Parte 3. Principais temas de conflito. Vamos dar uma olhada nos temas que mais geram essas discussões entre católicos e evangélicos. Primeiro, temos a intercessão dos santos. Para os católicos, pedir ajuda dos santos é como pedir ajuda de um amigo espiritual. Já para os evangélicos, isso não tem base na Bíblia e só Deus deveria ser invocado. Outro tema polêmico são as imagens religiosas. Para os católicos, elas são ferramentas de devoção. Para muitos evangélicos, no entanto, isso é considerado idolatria.
E o que dizer sobre a autoridade do Papa? Os católicos veem o Papa como líder espiritual, sucessor de Pedro, enquanto os evangélicos rejeitam essa figura. Temos também o debate sobre a Bíblia e a tradição. Evangélicos seguem o princípio do sola scriptura, ou seja, apenas a Bíblia como autoridade máxima. Os católicos, por outro lado, valorizam tanto a Bíblia quanto as tradições da Igreja. E por fim, as práticas religiosas. Desde a maneira como os cultos e missas são realizados até as orações, essas diferenças muitas vezes acabam gerando debates acalorados. Parte 4. Como transformar brigas em diálogos construtivos. Mas será que existe uma forma de acabar com essas brigas? Eu acredito que sim, e aqui estão algumas dicas para transformar os conflitos em conversas produtivas. Primeiro, pratique a empatia. Antes de responder a um comentário, tente se colocar no lugar da outra pessoa. Pergunte-se: como eu me sentiria se lesse isso? Segundo, busque aprender. Muitas vezes as pessoas não têm todas as informações, e você pode contribuir educando em vez de atacar. Terceiro, evite generalizações. Não diga todo católico ou todo evangélico. Cada pessoa tem uma história e um contexto único. Quarto, foque no que une e não no que separa. Católicos e evangélicos têm muito em comum, como a fé em Deus, a Bíblia e o amor por Jesus. Isso pode ser um ponto de partida para conversas mais saudáveis. Agora chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Como podemos transformar essas brigas em conversas respeitosas e até mesmo produtivas? Apesar de parecer difícil, existem caminhos que podem ajudar. Vamos explorar isso com calma e profundidade. Pratique a empatia. Entenda antes de responder. Antes de responder a um comentário ou entrar em um debate, é importante se colocar no lugar do outro. Pergunte-se: se fosse comigo, como eu me sentiria lendo isso? O que será que motivou essa pessoa a dizer isso? Muitas vezes quem está do outro lado só quer ser ouvido ou tem dúvidas sinceras. Responder com respeito e paciência pode mudar completamente o tom da conversa. 2. Use palavras gentis, mesmo em desacordo. Um dos maiores problemas nas discussões religiosas é que as pessoas se sentem atacadas em algo muito pessoal, sua fé. Por isso, evite palavras agressivas ou que possam ser interpretadas como ofensivas. Frases como "eu entendo seu ponto, mas vejo de outra forma" ou "que interessante, nunca tinha pensado assim, mas minha visão é diferente", mostram respeito e abrem espaço para o diálogo. 3. Busque aprender e compartilhe com humildade. Nem sempre temos todas as respostas, e está tudo bem admitir isso. Se surgir uma dúvida ou um ponto que você desconhece, diga: "Vou pesquisar mais sobre isso e depois conversamos." Além disso, quando você sabe algo que o outro não sabe, compartilhe sem arrogância. Lembre-se de que a forma como você ensina pode ser mais importante do que o conteúdo em si. 4. Evite generalizações. Cada pessoa é única. Muitas vezes em discussões religiosas, ouvimos frases como "todo católico é assim" ou "os evangélicos sempre fazem isso." Esse tipo de comentário só aumenta as divisões. Cada pessoa tem sua própria experiência de fé, e generalizações acabam sendo injustas e inflamam ainda mais os ânimos. 5. Encontre pontos em comum. Católicos e evangélicos compartilham muito mais do que as redes sociais fazem parecer. Ambos acreditam em Deus, têm a Bíblia como base de fé e seguem Jesus Cristo como Salvador. Esses pontos em comum podem ser usados como uma ponte para conversas mais saudáveis. Por exemplo, é maravilhoso que ambos valorizemos tanto a Bíblia. Vamos explorar nossas diferenças com base nesse ponto comum? 6. Reconheça as diferenças, mas sem desrespeito. Reconhecer que as crenças podem ser diferentes não significa atacar o outro. Dizer algo como "eu entendo que você veja dessa forma, mas minha tradição ensina diferente", é muito mais construtivo do que dizer "você está errado." 7. Não tente ganhar a discussão.
Em debates religiosos, muitas vezes as pessoas entram com a intenção de convencer o outro de que estão certas. Isso é um erro. Em vez de tentar ganhar, busque entender. Nem toda conversa precisa terminar com um consenso. O respeito mútuo já é uma grande vitória. 8. Desafie a si mesmo a crescer na fé. Participar de diálogos respeitosos pode ser uma oportunidade de aprofundar a sua própria fé. Quando você se permite ouvir outros pontos de vista, pode descobrir coisas novas ou fortalecer suas próprias convicções. A fé é um caminho de aprendizado contínuo, e essas trocas podem ser enriquecedoras. 9. Reconheça o impacto da comunicação online. Lembre-se de que o ambiente digital tem suas limitações. Quando você escreve um comentário, não tem como transmitir tom de voz, expressão facial ou intenção. Isso pode levar a mal-entendidos. Sempre que possível, prefira conversas presenciais ou por vídeo, onde é mais fácil demonstrar empatia e cordialidade. 10. Desconfie de conteúdos que incitam ódio. Infelizmente, nem todos que participam desses debates têm boas intenções. Algumas pessoas ou páginas criam conteúdos apenas para gerar polêmica e atrair visualizações. Antes de compartilhar ou entrar em uma discussão, pergunte-se: esse conteúdo está promovendo paz ou apenas aumentando a divisão? 11. Valorize a diversidade dentro da fé cristã. Cristianismo é uma religião rica em tradições, práticas e perspectivas. Reconhecer a beleza dessa diversidade pode mudar completamente a forma como você encara as diferenças. Pense nisso como uma grande família, onde cada um contribui de forma única. 12. Desenvolva paciência e autocontrole. É fácil se irritar em uma discussão acalorada, mas lembre-se, manter a calma é uma forma de demonstrar sabedoria e maturidade. Quando você responde com paciência, é mais provável que o outro lado também abaixe o tom. 13. Eduque as próximas gerações. Se queremos um futuro com menos divisões, precisamos ensinar às próximas gerações o valor do respeito e do diálogo. Converse com seus filhos, netos e jovens da sua comunidade sobre como lidar com diferenças de forma positiva. 14. Lembre-se do exemplo de Jesus. Jesus era mestre em lidar com as diferenças. Ele conversava com pessoas de todos os grupos, incluindo aqueles com quem os líderes religiosos da época não concordavam. Se seguirmos o exemplo dele, colocando o amor e a compaixão acima de tudo, poderemos construir diálogos muito mais produtivos. 15. Esteja aberto ao perdão. Em muitas discussões, as palavras podem machucar, mas o perdão é um dos maiores ensinamentos do cristianismo. Se você se sentiu ofendido ou percebeu que ofendeu alguém, esteja disposto a pedir desculpas ou a perdoar. Isso pode transformar completamente uma relação. Meus amigos, o que vocês acham? Será que é possível transformar essas brigas em conversas respeitosas? Quero muito ouvir a sua opinião. Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência ou o que você pensa sobre esse tema. E se você gostou deste vídeo, já sabe, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Aqui sempre buscamos trazer reflexões importantes que ajudam a construir um mundo melhor. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.